começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações importantes, precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Nesse momento de pandemia, em que as cidades estão fechadas, em que o comércio está fechado, um dos setores que se prejudicou de forma brutal foi o setor do turismo e, consequentemente, os trabalhadores do turismo. É por isso que no programa de hoje eu converso com o Luiz Carlos de Carvalho, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo do Turismo de Petrópolis, e a gente vai entender um pouquinho os impactos da pandemia na vida desses trabalhadores. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, boa tarde, Carlos. Carla, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por ter disponibilizado seu tempo. Eu estou gravando aqui do escritório da minha casa, onde eu estou trabalhando desde que houve o pedido do isolamento social e do distanciamento social. De onde você está gravando? Dentro da minha casa também, porque eu também estou de quarentena, tenho 66 anos, não posso ficar andando por aí, tenho que ficar dentro de casa. Maravilha. Então, a gente pode dizer que está usando a hashtag Fica em Casa direitinho. Sim. Estamos aqui trabalhando, tentando produzir o melhor conteúdo de qualidade para o nosso telespectador lá de casa, mas cumprindo a nossa parte nesse momento de pandemia. Luiz, vamos começar pelo básico. Para quem não conhece, queria que você explicasse um pouquinho o que é o Sindicato do Turismo, há quanto tempo ele existe e quais são os profissionais, quais são as categorias profissionais que fazem parte do guarda-chuva desse sindicato. Ok, bom, o Sindicato dos Trabalhadores em Turismo ele foi criado em 1911 como uma associação do comércio dos empregados no comércio hoteleiro de Petrópolis, 1911. Nossa. Em 1937, ele ganhou a carta sindical para se transformar de associação para sindicato. Aí passou a denominar Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro de Petrópolis. E em 1978, ele passou, foi feito na época uma transformação no sindicato, tanto na denominação como na representatividade. Até então, representava somente os empregados de hotéis, bares, restaurantes, né, que seria comércio hoteleiro e similares. Em 78, então, com a nova carta sindical, trocando a denominação de Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro para Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de Petrópolis. Aí ele passou a representar outras categorias, tipo salão de cabeleireiro, como é até hoje, né? Salão de cabeleireiro, manicure, pedicure, lavanderia, tinturaria, asilos particulares, que anteriormente nós tínhamos também instituições beneficentes religiosas, filantrópicas, mas foi criado um sindicato a nível estadual, então nós perdemos essa parte. Mas não representa só, hoje não representa só bar, restaurantes, hotéis. Representa também essas profissões que eu falei para você, manicure, pedicure, salão de cabeleireiro, barbeiro, tinturaria, lavanderia, e mais algumas coisas pequenas, porque diz a CLT fala que quando existe uma função, que não existe um sindicato específico no município para aquela função, a empresa pode filiar os trabalhadores naquele sindicato que se aproxima mais. Então, o quarto grupo ele se aproxima mais a muita coisa, tipo loja de consertos de geladeira, né, que não tem um sindicato, pode se aproximar no quarto grupo, está incluído no quarto grupo. Entendi. Mas, então, o povo da hotelaria, que é um dos grandes setores, está aí embaixo do seu guarda-chuva. Como é que... E aí, daqui a pouco a gente chega mais especificamente nessa questão de pandemia. Há quanto tempo que você é presidente do sindicato? Eu estou mais ou menos no quarto, eu estou entrando para o quinto mandato. Quinto mandato de quanto tempo? De 5 anos. De 5 anos. Então, há bastante tempo você já está coordenando como presidente. Isso significa que você passou por muitas mudanças, até mesmo no processo da hotelaria e do turismo na cidade, não é verdade? Sim. Nós já passamos realmente por várias situações, apesar de que essa atual, para mim, foi uma novidade. Mesmo com a idade que eu tenho, eu nunca imaginei que fosse passar por essa atual, porque nós estamos numa situação onde nós temos um inimigo, que a gente não consegue enxergar ele para se defender. Né? Um inimigo invisível. E também o caos no comércio, porque a explicação que nós temos é de que a gente ficando dentro de casa, a gente evita
pegar esse vírus, né? Então, o trabalhador está dentro de casa. A dificuldade agora é de como que ele está dentro da casa dele, né? Exato, realmente muito complexo. Hoje, seriam quantos profissionais trabalhadores nas categorias que fazem parte do seu sindicato? Então, assim, um número específico para te falar, eu não tenho, porque nem todos são associados do sindicato, né? Eu posso te dizer que até no último dia em que não existia essa... Até lá, 12 de março, mais ou menos, porque dia 13 de março... Justamente, a gente, sexta-feira, 13 de março, é que a gente entrou em isolamento em Petrópolis. Justamente. Até no dia anterior ao isolamento, nós estávamos mais ou menos com uns 2.300 associados, né? Mas eu acredito que a gente deve ter mais uns 1.500 aí por fora que não são associados, mas que estão dentro da categoria. Eu acredito de 4 a 5 mil na categoria, porque o turismo em Petrópolis é muito grande. Tem muito bar, muita lanchonete, muita comida daquilo, muito restaurante, muito hotel, tem pousadas. Então, eu acredito aí uns 4 ou 5 mil trabalhadores. Mas, filiado aos sindicatos até na véspera da coronavírus, a gente tinha aí 2.300 associados. 2.300 associados, 2.300 trabalhadores. Maravilha. E aí, quando a gente pensa, e aí agora vamos começar a conversar um pouquinho sobre pandemia. Como é que vem sendo o dia a dia desses trabalhadores? E a gente entende que os hotéis estão fechados, a maior parte dos restaurantes, quer dizer, a totalidade dos restaurantes só está trabalhando com o sistema de delivery, ou então a entrega do alimento na porta. Eu sei que alguns ainda estão trabalhando dessa forma. Queria que você explicasse um pouquinho se houve uma questão de demissão em massa. Como é que o sindicato está percebendo o momento da sua categoria agora? Olha, infelizmente, o que nós estamos percebendo é que houve realmente muita demissão. Muita demissão. O governo criou a 936 para facilitar um pouco, dando a oportunidade da empresa fazer algum tipo de acordo que ele não precisa demitir, né? Pode botar, né, durante 3 meses, ele tem uma chance de manter o funcionário. Mas muitas empresas até que já vinham com dificuldade, porque essa crise no comércio de turismo em Petrópolis, de lanchonete, bar e restaurante, já vinha um tempinho, já caindo um pouco, né, por causa da situação. Então, já tinha empresário que, se ele pudesse, ele já encerraria o comércio dele. Mas, como se ele encerrasse, teria uma despesa muito grande, e agora, com essa situação hoje, desse vírus, foi uma oportunidade que ele teve de fechar e pagar o trabalhador de acordo com o que a lei permite, que é parcelamento, né, ficar em casa 3 meses e tal, e aí agora ficou nessa situação. Então, houve muito desemprego. Teve, por exemplo, eu não vou dizer o nome de algumas empresas, mas teve empresas que demitiu 80 funcionários, assim, de imediato, né? Foi feitas as homologações, né, no sindicato desses funcionários. O sindicato está trabalhando ativamente no que diz respeito a dar suporte para os associados nesse processo de homologação nas demissões? Então, nas homologações, a gente até tem uma cláusula na convenção que obriga as empresas de comércio de turismo em Petrópolis a fazer homologação no sindicato. Mas, por causa desse contato, de não poder ter esse contato, durante os primeiros 3 meses, até nós estamos daqui a 2 meses e pouco, termina os 3 meses, até nesse período de 3 meses, nós tiramos a obrigatoriedade da empresa ir no sindicato homologar. Porque, por exemplo, como tem empresas que estão mandando todos os empregados embora, então não tem como você aglomerar lá no sindicato, né? Embora o sindicato esteja funcionando, mas de portas fechadas, atendendo pelo telefone e atendendo também lá, mas somente para dar uma requisição para o cara ir ao médico, ou para fazer algum cálculo que a empresa vai demitir, ele quer que a gente faça um cálculo de quanto ele vai poder receber na empresa, enfim, para explicar ao trabalhador todo esse trânsito dessa situação atual que nós estamos vivendo, né? Então, o trabalhador é o único meio que ele tem, que ele pode ficar à vontade de perguntar tudo o que ele pode exigir da empresa é no sindicato, né? Com certeza. O sindicato é a casa dele, né? Então, lá ele pode falar à vontade. Então, nós temos lá, todos os dias, de 10 às 4 da manhã, né, tá funcionando pelo telefone, pelo e-mail, né? Nós temos recebido muito acordos, porque até há uns 3 dias atrás, os acordos
até 3.000 e pouco, era obrigatório passar pelo sindicato. Agora parece que eles fizeram uma votação e não precisa mais. Mas até então, era todo dia 30, 40, 50 acordos para a gente analisar e liberar se tivesse certinho. Então, tem funcionário lá trabalhando de porta fechada tranquilo, né? E está atendendo lá também, né? Se tiver, chegou 2 pessoas, entra uma, a outra fica lá de fora esperando, né? E a gente atende. O atendimento não parou, até hoje não parou no sindicato, né? Tem 3 funcionários lá fazendo esse trabalho. Certo. E aí, nesse momento, quando a gente pensa na situação desses trabalhadores, então, houve sim uma grande demissão e vocês estão trabalhando de forma escalonada com os profissionais lá dentro e com horário marcado, também é uma opção tentar entrar em contato com o sindicato para fazer um agendamento, para obter mais informações? Pode sim, apesar de que as informações até hoje são dadas completamente. A gente tem deixado o trabalhador sair de lá ou pelo telefone com entendimento de tudo aquilo que ele queria saber. São pessoas treinadas, que já estão há anos trabalhando com isso, são pessoas que podem responder tudo para eles, como eles confiam no sindicato. Então, o telefone toca o dia inteiro, toda hora, toda hora, toda hora. E até mesmo é muito importante. Também, E até mesmo a confiança do trabalhador para com o sindicato é muito importante. Nesse momento, o que o trabalhador que trabalha na área do turismo e que tem muitas chances de ser demitido por conta dessa pandemia, e aí a gente pode entender que quando a gente voltar a poder sair de casa, até o turismo voltar a funcionar, vai ser um movimento aí estranho, né? Porque tem uma questão de economia, então é uma área em que os trabalhadores vão sofrer para reinserção no mercado. Então, uma questão que a gente pode pensar nesse momento é que ele precisa ter certeza de que os direitos estão sendo cumpridos, os seus direitos enquanto trabalhador estão sendo cumpridos nesse momento de possível demissão. Quais são as principais coisas que o trabalhador precisa entender nesse momento quando ele receber a comunicação de que ele vai ser demitido da empresa onde ele está trabalhando? Bom, primeiro ele tem que saber qual é a proposta que o patrão está fazendo para ele, né? Vou demitir, vou te pagar em 3 vezes, 4 vezes. Aí ele vai no sindicato e nós vamos dizer para ele o que o patrão pode fazer e o que o patrão não pode fazer. Uhum. Aí a gente vai deixar claro para ele, olha, isso ele pode fazer. Mas ele quer fazer isso. Não, isso ele não pode fazer. Certo. Quais são as principais coisas que vocês já perceberam que o patronal está tentando fazer e que é inconstitucional, é proibido? Já teve casos, não está assim muito, mas já teve casos de empresa que mandou, acabou o horário de trabalho, mandou os empregados embora e falou que ia fechar e que não tinha dinheiro para pagar eles. Então, houve casos disso. Aí, nesse caso, a gente tem um departamento jurídico, né, para que o trabalhador possa ter um respaldo na justiça. Ele vai no nosso departamento jurídico e os nossos advogados vão, então, entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa. E como é que funcionam as reclamações trabalhistas? Como é que estão funcionando nesse momento em que a gente sabe também que a justiça está fechada? Mas a justiça tá fechada. O fórum está assim, fechado, mas está tendo algum tipo de atendimento, não é isso? Sim, até porque agora todas as ações que são feitas não precisam mais ir lá na vara de trabalho protocolar nada. Agora é tudo online, é tudo feito através de certificado digital, né? Então, cada advogado ele tem um certificado digital onde ele bota o processo tudo ali e vai direto, e aí eles marcam audiência ou sai sentença, alguma coisa assim. Mas a justiça continua trabalhando, os advogados também trabalham, estão trabalhando também. Maravilha. Então, os trabalhadores continuam tendo aonde recorrer. Sim, inclusive o sindicato continua dando assistência médica, né? Muitos trabalhadores estão indo lá durante o dia para pegar requisições para ir no médico, porque tem algumas clínicas que ainda estão funcionando, né? Não foram todas as clínicas que fecharam, algumas fechou, outras, mas como nós temos convênio com muitas clínicas, então a gente tem várias opções. Então sempre o trabalhador vai lá pegar requisição para ir ao médico. A única coisa que nós paramos de dar para o trabalhador é a área de lazer, porque nós não podemos manter a sede campestre aberta. Claro. Porque senão é aglomeração, é piscina, é salão de jogos, é tudo, o cara vai lá fazer aglomeração. Então, a sede campestre nós fechamos, está fechado. Até isso tudo
até isso tudo melhorar e a gente poder, então, voltar à atividade normal. Mas o resto dos serviços do sindicato, tanto com médico e departamento jurídico, nós estamos lá todos os dias para dar essa orientação e essa ajuda. Quando você fala de guia de atendimento, é como o Sindicato dos Trabalhadores do Turismo, eles têm um convênio e aí vocês oferecem uma guia para o trabalhador pagar um preço mais barato. Como é que funciona esse atendimento do em saúde oferecido pelo sindicato? Então, na realidade, antes dessa situação acontecer no nosso país, desse vírus, a gente dava mais ou menos em torno de 1.200 a 1.300 consultas médicas por mês, né? Nossa! Houve até uma época que eu fiz uma reunião com o prefeito, não era o prefeito atual, eu falei, olha, o sindicato hoje ele tira mais de 1.200 trabalhadores da fila do SUS, então vocês poderiam fazer um convênio com o sindicato para melhorar isso e tal, mas não aceitaram. Então, agora diminuiu bem porque o pessoal está em casa, então, mas a nossa assistência médica é boa, a gente tem muitas clínicas, tem a Check-up, tem a Luiz Pasteur, tem várias clínicas. Então, algumas clínicas, a consulta é muito alta, então o trabalhador ele paga uma taxa. Tipo, vamos dizer assim, a Luiz Pasteur, por exemplo, que tem uma consulta em torno de 150, 180 reais, o trabalhador, pelo sindicato, ele paga 50 reais. Ou seja, nossa, se a gente for parar para pensar que o Sistema Único de Saúde ele ainda não consegue consultas eletivas, né, que para toda a população, a 50 reais, dependendo do trabalhador que seja, da categoria e do quanto ele receba, né? E a necessidade, vale muito a pena tentar se apertar para pagar uma consulta e ser atendido com qualidade do que ficar, às vezes, esperando meses e meses para um atendimento via SUS, né? E o sindicato ajuda muito, se for um terço do valor, né? Que você justamente. E o sindicato paga a diferença, não a diferença de 150, de 180, porque eles fazem um preço mais barato para o sindicato. Então, cobra-se uma taxa do trabalhador. Mas eu tenho clínicas também que ele não paga nada, que ele pega a requisição, vai lá e é atendido sem pagar um centavo. Entendeu? Tipo a Clínica Santa Júlia e outras clínicas no centro da cidade. Não são todas as clínicas que ele tem que pagar uma taxa. Se ele não tem condição de pagar, ele tem a opção de ir naquela clínica que ele não pode pagar nem 10 reais, não pode pagar nada. Ele vai naquela clínica. Nós temos essa opção. E o Sindicato de Turismo sempre prestou um bom serviço para o trabalhador. Olha, só para você ter uma noção, janeiro agora, do dia 1º dia 8 de janeiro até o dia 29, 28 de fevereiro, nós distribuímos material escolar para mais de 2.000 crianças, filhos de associado. Material escolar, a lista completa. O trabalhador ia lá com a lista que a prefeitura dá para ele, a gente dava todo o material para ele. Isso de 1º dia 8 de janeiro até o dia 28 de fevereiro, foram mais de 2.000 crianças que foram beneficiadas com material escolar que o Sindicato de Turismo dá. Sempre que vocês, dirigentes sindicais, falam isso comigo no programa Trabalhador, eu juro que eu morro de dor de cotovelo. Por quê? Porque jornalista não tem sindicato estabelecido na cidade de Petrópolis. E eu morro de dor de cotovelo. Porque eu acho que assim, os sindicatos, é uma lástima que muita gente não saiba o quão benefícios o sindicato oferece, não só esses benefícios diretos em que a gente está conversando agora, ou seja, a consulta médica com preço popular em clínica de padrão de qualidade, a consulta gratuita em outras clínicas também com alto padrão de qualidade, o material escolar para os alunos, além, é claro, do papel fundamental do sindicato, que é trabalhar em prol do trabalhador junto com o patronal, né? Através de convenções e de todas essas questões que o trabalhador sozinho não tem como discutir. Mas eu sempre comento que a minha categoria, que é a categoria de jornalista, né? A gente não tem um sindicato em Petrópolis. O nosso sindicato no estado do Rio de Janeiro é um sindicato que, em minha opinião, não é tão ativo quanto os sindicatos que eu conheço e que trabalho, né, como apresentadora. E fico encantada com o trabalho que vocês fazem cotidianamente, né, de serviço ao trabalhador. E que mais de benefícios, fora a pandemia, que o Sindicato dos Trabalhadores na área do turismo oferece para os seus associados? Hoje, o que nós estamos oferecendo é assistência em tudo que ele precisar de qualquer tipo de informação, né? Mas, quando estava no normal, a assistência era bem maior, né?
era material escolar. E agora, porque o sindicato é uma coisa que ele foi criado para proteger o trabalhador, isso, para que o trabalhador tenha um local onde ele pode se sentir, bom, aqui é minha casa, aqui eu posso falar o que eu quero, aqui eu posso reclamar. Então, só que infelizmente, a política hoje ela quer extinguir esse poder do trabalhador, esse poder dele poder ter um local onde ele vai reclamar, né? Porque começou com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista tirou o imposto sindical, que era uma renda que o sindicato tinha, e que com aquele dinheiro ele dava mais assistência do que dava, depois acabou de diminuir um pouco a assistência. Claro. Mas o propósito de ter tirado é enfraquecer, né? Porque quanto menos você tira, menos poder... Enfraquecer a força sindical. Enfraquecer a força sindical. E com isso, depois veio uma outra MP também, proibindo o desconto do imposto sindical só se fosse autorizado por escrito individual do trabalhador, né? Indo contra a Constituição, do artigo 8º, né, onde fala que a Assembleia é soberana, né, que a Assembleia ela tem o direito de decidir. Né, eles tiraram... Eu vejo muita política falar que isso não pode ser inconstitucional, mas quando é para favorecer eles mexem na Constituição. Agora, né, igual, por exemplo, favoreceu eles tirando o imposto sindical porque é menos um poder que o sindicato teve. Sim. Agora, também concordo também que o sindicato também, para ele também ter poder e ter força financeira, ele precisa fazer um bom trabalho. Porque você não vai querer, como você disse, se você tem um sindicato que não te presta serviço, você fica revoltado, dá vontade de você até ir lá no Rio e chegar lá fazer uma cartinha e dizer que você não quer pagar aquilo. É verdade. Né? Porque não te dá assistência. Agora, em Petrópolis, eu acho que em Petrópolis, eu faço parte da Federação também do Estado do Rio, Federação do Comércio Hoteleiro, eu sinto que em Petrópolis é um local onde todos os sindicatos estão, não importa a quem ele representa, todos os sindicatos de Petrópolis, eu percebo que todos eles procuram dar uma boa assistência para o trabalhador. Petrópolis é uma cidade com sorte com relação a isso. Todos os sindicatos de Petrópolis, de qualquer representatividade, eu observo pelas reuniões do movimento sindical que a gente faz, que todos eles se propõem mesmo a dar uma assistência muito boa para o trabalhador. Coisa que eu não vejo no Rio de Janeiro quando eu vou fazer reunião do movimento sindical lá embaixo no Rio. Eu não vejo isso nos sindicatos de longe. Se você cria um sindicato estadual, é porque você não vai conseguir botar uma sede em cada cidade. Você não vai conseguir ter contato real com esses trabalhadores. Não vai saber quem são. Eu acho que se você cria um estadual, é porque você... Agora, eu acredito que agora ninguém mais quer criar um estadual, porque agora não tem mais o imposto sindical. De uma forma, eu concordo um pouco com o imposto sindical, porque isso tirou aquela ganância do cara criar um sindicato estadual só para recolher o imposto sindical, porque ele não vai dar assistência numa cidadezinha pequena lá do interior do estado. Né? Mas então, o sindicato local trabalha de verdade. O sindicato local trabalha de verdade. Né? É verdade, Luiz. Mas, olha, obrigada de verdade. A gente já está chegando no final do nosso bate-papo. É impressionante como é que o tempo em TV voa. A gente está gravando, eu da minha casa, você da sua, mas mesmo assim a gente continua contando os minutos, que é o tempo que o programa vai ser veiculado na TV Petrópolis. Eu queria te agradecer por você ter disponibilizado as informações, por ter compartilhado comigo. Queria que você deixasse para os nossos telespectadores o telefone de contato, o endereço do sindicato, para as pessoas que tiverem dúvidas nesse momento de pandemia, como elas podem obter informações para não serem prejudicadas por conta de possíveis demissões devido à pandemia. Então, o que eu aconselho ao trabalhador, inclusive o trabalhador da categoria, independente se ele é associado ou não, claro, a gente vai dar assistência para ele. Eu aconselho ele sempre a qualquer ação do patrão dizendo que vai ter que fechar ou que vai demitir, para ele perguntar ao patrão o que ele vai fazer e levar essa situação para o sindicato, para que o sindicato possa orientar ele se isso está certo ou se está errado. Né? Então, tem que procurar o sindicato antes de fazer qualquer acordo com o patrão. Porque, por exemplo, qualquer trabalhador que ganha até 3.500 e pouco,
a empresa, qualquer acordo, ela tem que comunicar ao sindicato que ela vai fazer esse acordo. Não precisa mais o sindicato validar esse acordo, porque os ministros lá votaram contra, né? Perdemos de 7-4, É uma 7-3. vontade muito grande dos De superiores tirar. de diminuírem É, o poder do sindicato, né? A força do sindicato. porque o que ocorre no sindicato? O sindicato de empregados, ele é da esquerda. Tem que ser. Por que ele é da esquerda? Porque é a parte mais fraca, né? É verdade. A parte mais fraca sempre é a esquerda. No nosso corpo, a mão direita, se eu não sou canhoto, a minha mão direita ela tem mais poder do que a esquerda. É verdade. Então o trabalhador é da esquerda. Então, a tendência da direita é não deixar que a esquerda vença ela, né? Isso é até pessoal, né? Tudo que você for pegar, se você não for canhoto, você vai pegar sempre com a mão direita. Tem até um cidadão na televisão que ele deu uma informação legal. Ele falou assim, olha, por causa desse vírus, você tenta botar a mão nas coisas, tenta botar só a esquerda, porque dificilmente, se você dizer, tu vai levar a esquerda no rosto para passar vai levar assim. Então, vai abrir uma porta, usa a mão esquerda. Vai abrir o carro, vai com a mão esquerda, entendeu? A técnica só não funciona com meu filho, que é canhoto. Sim, não, mas ele é uma minoria. Aí ele tem que fazer ao contrário, ele tem que usar a direita. É verdade. Mas então o que eu digo para o trabalhador é que ele pode contar com o sindicato em tudo que for preciso. Nós estamos lá funcionando, temos um departamento jurídico para orientar. Ele pode ligar, são 2 telefones, tem o 2242-1301 e tem o 2242-0333, que está lá à disposição. Maravilha. Luiz, muitíssimo agradecida pelas informações. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer o nosso telespectador com informações a respeito da categoria. Te agradeço de verdade e o que você tiver de novidades, entre em contato conosco, que vai ser um prazer a gente divulgar no programa, tá bom? Ok. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada a você que ficou com a gente nesse bate-papo. E a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau, tchau.